nossa celebração de hoje. Vamos começar o nosso. Bom dia, então, agora. Vamos iniciar o nosso ponto. Vamos começar a pensar um bocadinho sobre aquilo que nos rodeia lá fora. Há momentos em que olhamos à nossa volta e vemos coisas a acontecer a nós, aos nossos, vemos coisas a acontecer lá longe e pensamos: onde é que está Deus? Porquê é que estas coisas acontecem? Porquê é que permitimos que elas aconteçam? Porquê é que Ele permite que essas coisas aconteçam? Talvez Ele não esteja presente naqueles ciclos. Talvez Ele esteja desatento. Ou simplesmente esteja a dar espaço. Vamos iniciar o nosso curso hoje com a leitura de Naum, capítulo 1. E vamos ler os versículos 1 a 8. Eu vou pedir ao Henrique que possa ler para nós. Naum, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Advertência contra Nínive, livro da visão de Naum, de Ecós. A ira do Senhor contra Nínive. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor não deixará impune o culpado. Seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem, Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, e as colinas se derretem. A terra treme na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele se refugiam, mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, perseguirá os seus inimigos até as terras. Obrigado. Nós neste texto encontramos duas realidades que se completam, num ponto de vista, podem ser completamente opostos. Por um lado, temos um Deus que é paciente, tarda em se irar, que é calmo, espera, não se precipita. Por outro lado, temos um Deus que não é indiferente e que no momento certo age. O Deus que consola os oprimidos é também nele que confiam aqueles que mais tarde ou mais cedo dizem basta. Se sentimos hoje que há alguma injustiça, alguma dor, alguma coisa que não está correta, Deus vê, Deus sabe, Deus está comigo. Mas este texto também nos convida a algo mais profundo. Convida-nos a estarmos presentes, convida-nos a conhecer. Não é um Deus distante que ouvimos falar, é um Deus que está perto. E é impossível estar perto se não o conhecer. E agora vamos iniciar o nosso cântico que se chama Ser Conhecido. Com este cântico nós pretendemos entregar o nosso coração, virmos o nosso Deus que esteja perto e ao mesmo tempo dizermos de coração que queremos estar. Estás bem, irmãos? Isso agora é uma oração que nós falamos para Deus, que nós queremos nos apresentar diante dele. Que possa sair sincero do nosso coração. Que ele possa se revelar a cada um de nós mais uma vez nesta manhã. Ele possa nos mostrar aonde nós devemos servir. Porque é isso também que ele nos fez.
louvor, a nossa oferta de amor, a nossa oferta de dedicação a Deus. Que o Senhor possa olhar para no fundo do nosso coração. Porque assim como diz a canção, o Senhor conhece a cada um de nós. É o Senhor que nos escolheu. E nós queremos te agradecer nesta hora. Porque, Senhor, nós só amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. E como não ser grato a Deus por tudo isso que o Senhor tem feito por cada um de nós. Por isso, nesta manhã, nós saímos da nossa casa para estarmos aqui junto com esses irmãos, para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Recebe o nosso culto, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Todos nós temos um lugar secreto com Deus. Eu, às vezes, quando estou triste, muitas vezes eu vou ali no rio, ali no Pua. Muitas vezes, quantas vezes, eu já falei isso aqui, quantas vezes eu já chorei diante daquele rio, porque a presença de Deus para mim ali naquele lugar é tão forte, eu consigo sentir a presença de Deus de maneira tão perto. E cada um de nós tem um lugar, e o lugar não precisa ser físico, o lugar é espiritual, o lugar em que a gente fica mais próximo desse Deus. E é sobre isso que esse louvor vai falar, né? Que nós queremos adorá-lo nesse lugar secreto, queremos vê-lo, queremos senti-lo, nós precisamos cantar com alegria.
Ele é um rei para nós. E esse estreitamento de relações entre nós e Deus começa quando nós reconhecemos aquilo que Deus é para nós e aonde Ele está. Nós vamos declarar que só Ele merece receber toda a honra, toda a glória. Nós acabamos de dizer que nós queremos ver a glória de Deus, mas nós queremos sentir a glória de Deus, nós queremos reconhecer que Deus tem toda a glória, tem todo o poder. Tem uma música que antigamente nós cantávamos que dizia assim, como que Deus pode estar tão longe, mas mesmo assim se importa conosco aqui. E Ele se importa, meus irmãos, Ele se importa com cada um de nós. Mas nós precisamos dar a glória a quem pertence, a quem é a glória. Eu estou muito feliz de ver aqui algumas pessoas que eu conheço, o Oscar e a família, a Duda e o Antônio que voltaram para nos visitar. Temos ali a pastora Luana, que veio nos visitar. Temos aqui as meninas, que eu não lembro o nome. Como que é? É Giovana. A Grace, já é nossa da casa. E a Maria. Tem mais alguém para nos visitar hoje? Pastor? Eu não lembro o nome. André, pastor André, seja muito bem-vindo na nossa casa, na nossa comunidade. Nós somos a Luz Cristã. Nosso pastor está de férias, mas nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor, com as nossas limitações, mas com o coração aberto. E nós vamos ofertar na casa do Senhor nessa hora. Vamos entregar um pouco daquilo que Ele tem nos dado para Ele. E é uma forma também de reconhecer que toda a glória pertence a Ele, enquanto nós temos o privilégio de poder contribuir na casa do Senhor. Então vamos louvar, vamos ofertar. Todas as coisas.
seja louvado nessa manhã, não só aqui, nesse lugar físico, mas lá no fundo do nosso coração. O nosso pastor viajou, mas ele nos deixou em boas mãos. Ele já vai ajudar? Ele nos deixou em boas mãos. E hoje nós temos o privilégio e a honra de poder ouvir a palavra de Deus vindo por parte do Henrique. Nós sabemos que é uma responsabilidade grande. Quer explicar para já? Sabemos que é uma responsabilidade grande, mas graças a Fernando, Kessia, Henrique, nós continuamos a ter a palavra de Deus sendo falada e ministrada aqui neste lugar. Graças a Deus, que capacita essas pessoas que o nosso pastor está onde estiver, mas ele está tranquilo. Em nenhum momento ele me perguntou se correu tudo bem, porque ele confia, né, que o trabalho está sempre aí hoje. Então, obrigado, Fernando, obrigado, Kessia, obrigado, Henrique, por estar se colocando diante de Deus para essa tarefa, que não é uma tarefa muito fácil. Nós sabemos que o inimigo persegue, né, quando a gente se coloca à disposição de Deus para isso. Eu trouxe a Kessia aqui porque eu quero que ela agradeça as ofertas e que ela ore pela palavra que vai ser ministrada agora pelo nosso irmão. Senhor, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, pela oportunidade de estar na tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada pessoa que entrou neste momento, que está aqui para ouvir a tua palavra, para te servir, Senhor. Somos falhos, somos errôneos, mas diante de ti, Pai, colocando tudo aquilo, Pai, que nós temos. Obrigada, Senhor, pelas ofertas. Obrigada por cada um, Senhor, que mesmo em meio às dificuldades, não deixou de te adorar e de te servir, Pai. Neste momento também eu peço pelo Henrique, que veio trazer uma palavra, que o Senhor possa capacitar tudo aquilo que ele estudou, Pai, tudo aquilo que ele colocou na sua cabeça, o Espírito Santo possa se fazer presente e ajudá-lo nessa empreitada, Senhor. Esteja conosco, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor tem para falar nesta manhã, nós possamos ouvir, e mais do que ouvir, Senhor, colocar em prática ao longo dos dias. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Bom dia. Está todo mundo me ouvindo aí? Não? Está baixinho a voz? Está muito fechado esse microfone. Eu com esse microfone aqui de orelha, estou me sentindo igual Davi com uma armadura de saúde, se é que vocês me entendem. Sabe como é? Sem jeito, desajeitado. Bom, há 2 semanas atrás nós falamos sobre a história de Nínive. E toda vez que a gente fala em Nínive, a gente lembra do livro de Jonas. Só que tiveram 2 profetas que falaram sobre a história de Nínive. O primeiro foi Jonas. E é uma história que fala de quem? Do arrependimento, da cidade toda que ouviu a mensagem. Para mim, a pior mensagem, a pior pregação do mundo. 40 dias a cidade vai ser destruída. E 120 mil pessoas se converteram. Mas teve outro profeta que falou sobre ele. E o nome dele é Naum. E nós estamos estudando, o pastor deixou para a gente uma escala com os profetas menores. A gente falando sobre os profetas menores. E hoje eu queria compartilhar com vocês, o texto já foi lido, o Fernando já pediu para eu ler. Mas eu quero pedir alguém para ficar em pé e ler esse texto para mim com a voz bem audível. Quem que pode fazer isso? Naum, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra de Naum. Quem pode ler? Um de cada vez. Lê alto, filho. Bota o óculos. Entendi, o Naum sumiu. Vou te dar ajuda, fica perto de Miquel. Fica ali. Jonas, Miquel, Naum, Obadias. Você está em Coríntios, você está em 1 Coríntios. Achou?
capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. A minha vida era antiga, não apareceu de Deus lá. A ira e a misericórdia de Deus. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum. Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, e mingua todos os rios, desfalece o Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo é todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia. Conhece os que nele se refugiam, mas com a inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. É um texto muito forte. A gente vê em algumas passagens da Bíblia quando existe o juízo de Deus. Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus é compassivo, todos esses atributos a gente sabe que Deus é. Mas Deus também é justo. E de acordo com esse texto aqui, Deus é vingador. Palavra forte, né? O tema que eu quero propor hoje é o basta de Deus. Quando Deus diz chega. Eu acho que aqui o pessoal mais perto da minha idade, que eu acho que eu sou mais velho aqui, já ouviu alguma vez a mãe falar assim, chega. Já? Até hoje ouve, né? Chega. Quando ela fala chega, porque ela já deve ter falado quantas vezes antes, não faz isso, não faz isso, eu já te avisei, 1, 2, 3, 10, mas chega uma hora que basta. Aí o negócio fica feio. A minha, por exemplo, era dessa alturinha aqui, eu tinha um curso de drone que eu vou te contar. Onde eu estava, não errava. Não errava. E eu lendo esse texto, preparando essa mensagem, eu lembrei muito da minha mãe. Quando ela falava chega, quando ela falava basta. Mas tinha alguns momentos em que aquele basta era a meu favor. E eu quero compartilhar isso com vocês. O primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte: Deus dá sempre uma oportunidade antes de dizer basta. Isso em toda a história bíblica. Nós vemos lá de trás, lembra da arca de Noé? Quantos anos Noé levou para construir a arca? 120 anos construindo a arca. E durante todo esse tempo Noé estava falando para o povo, tá? Deus vai mandar chuva, Deus vai destruir, arrependa-se. E o povo continuou. A distância que tem entre Jonas e Naum, em termos cronológicos, é aproximadamente 100 anos. 100 anos. Jonas foi para lá, pregou, o povo desde o rei até os mais simples animais apregoaram jejum, colocaram areia, cinza na cabeça, se arrependeram de Deus, se arrependeu de fazer mal, de destruir a cidade, perdoou aquela cidade. E o livro de Jonas mostra muito a respeito do coração do profeta que Deus estava tratando. Tanto que o livro termina com uma pergunta. O livro tem uma pergunta e não tem a resposta. Será que eu não vou ter pena de uma cidade de 120 mil habitantes que não sabem discernir entre a sua mão direita e da mão esquerda, que eu criei? Né? Então, quer dizer, Deus ali dando um sinal de misericórdia. Só que depois de 100 anos, aquela geração já tinha morrido, e uma coisa que a gente observa aqui, não foi passado de pai para filho. Porque para mim, esse é o legado, né? Quando você começa a passar de pai para filho, a importância que é de servir ao Senhor.
E a gente viu isso em vários momentos da vida do povo saindo do Egito. Aquela geração entrou na terra prometida? Não entrou. Não entrou. Ficaram no meio do caminho por causa da desobediência. E aqui a gente vê uma cidade que era poderosa, o Império Assírio, foi muito grande, a capital desse império era Nínive. E eles faziam muito mal contra o povo de Deus. Eles estavam o tempo todo perseguindo, invadindo Israel, lutando, matando, eles eram perversos demais. E quando a gente observa que Deus dá oportunidade, mas chega uma hora que a palavra dele, ela precisa ser estabelecida. Ele dá limites. Isso a gente precisa entender. Eu vejo muito na criação de filhos, por exemplo. A mãe e o pai amam demais, mas às vezes não dão limites. E quando não há limites, alguma coisa fica desequilibrada. Fica desequilibrada. O mesmo Deus que está junto conosco, dizendo para a gente, olha, tenha atenção, isso daqui não é da minha vontade, a gente continua. Ele vai indo, mas a paciência de Deus, ela não é infinita. Chega uma hora que ele tem julgamento. E a gente sabe que quando tudo aqui acabar, nós vamos ter o juízo. Vamos ter o juízo. Então, quer dizer, durante esse tempo que a gente está aqui, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de prestar atenção quando Deus está falando para a gente, olha, vocês estão passando do limite. Olha, evita de fazer essas coisas, isso vai te trazer problemas. E a gente continua seguindo o nosso caminho, achando que tem controle. Deus não é precipitado em julgar. Deus não é precipitado. Ele tem o tempo certo, ele fala, ele é misericordioso, ele é bondoso. Antes do juízo, Deus oferece a oportunidade de arrependimento. A paciência de Deus é uma expressão da sua misericórdia. O problema é que o homem começa a confundir a paciência de Deus com o quê? Com a aprovação de Deus. Eu estou fazendo isso, Deus ainda não me punir porque é da vontade dele. Eu estou tendo esse tipo de atitude aqui no meu trabalho, na minha escola, seja onde for, se você começa, está tudo bem. É aquele camarada, por exemplo, que passa com 100 gramas de cocaína pela batida de polícia, no dia seguinte ele vai e passa com mais um pouquinho, vai passando, achando que está tudo bem, até que a casa cai, né? Lembra de Sansão? Sansão, quando chegou a terceira vez que Dalila fala com ele, ele diz assim, eu já fui uma vez, já me dei bem, eu já levantei uma segunda vez e derrotei isso, eu vou na terceira e vou fazer, eu vou. Só que ele esqueceu que ele só fazia tudo aquilo, por quê? Porque o Espírito de Deus estava nele. Naquele momento a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apartou de Sansão. Aqui a gente pode observar que o povo estava ouvindo da misericórdia de Deus, que é perdoador, mas insistindo no pecado. Imagine você tem filho, você chega num local e você vê um outro menino batendo no seu filho, na sua filha. Você está ali observando, está batendo aquela coisa de criança, mas aquele negócio vai aumentando. Vai aumentando. Chega uma hora que você fala assim, chega, basta. Para um é juízo, para aquele que está batendo. Mas para o filho é o quê? Proteção. E aí isso que é interessante, que quando Deus ele age, ele alcança com a atitude dele, com a promessa dele, ele alcança tanto aquele que é o juízo, que está pecando, quanto aquele que é dele. Ele conhece aqueles que são seus. Ele sabe disso. Então, o silêncio de Deus não significa que Deus aprovou. Muitas vezes significa que Deus ainda está dando uma oportunidade. Então, o silêncio de Deus nem sempre é aprovação. Tenham sempre isso em mente. Segundo ponto que eu quero destacar com vocês: quando Deus diz basta, o juízo de Deus é inevitável. Não há. Nós lemos o texto, olha o versículo que fala sobre isso. Naum, capítulo 1, versículo 6. Quem pode subsistir diante do seu furor? Quando ele diz basta, não há ninguém que possa intervir, não há ninguém que possa te proteger, não há ninguém onde você possa correr para se proteger. Quando a gente é criança, que alguém
alguém maior do que a gente quer bater na gente corre para perto do pai ou de um amigo que é mais forte, ou da mãe, ali você se sente protegido. Mas quando Deus diz basta, você pode correr para qualquer lugar. O Salmo 139 diz que para onde eu for, se eu tomar as águas da alma, eu vou para a extremidade do mar, ali o Senhor está. Se eu descer ao Seol, ali o Senhor está. Se eu subir ao mais alto monte, o Senhor está ali. Então não tem como fugir de Deus, do juízo dele, nem do amor dele. O amor de Deus nos alcança, porque não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Ele nos ama, mas tenham atenção. Senhor, onde é que eu estou errando e ferindo o teu coração? Onde é que o Senhor está falando para mim? Basta, Henrique, e eu estou insistindo em fazer. Onde é que Deus está falando? Olha, eu já disse para você que isso aqui não provém de mim, isso vai te trazer problemas futuros. E muitas vezes, quando não há uma consequência imediata do que a gente faz, a gente justifica. Tudo bem. Eu posso continuar fazendo aquilo que não aconteceu nada. Então a gente justifica, às vezes, muitas vezes, aquilo que a gente faz. A graça de Deus não elimina a sua justiça. A graça de Deus não elimina a sua justiça. O apóstolo Paulo fala: posso eu continuar pecando para que a graça de Deus abunde sobre a minha vida? E ele mesmo responde: de forma nenhuma. De forma nenhuma. E nós precisamos entender isso, que aquilo que nós não recebemos, devíamos receber, tem o nome de misericórdia. É Deus não dar para a gente aquilo que a gente merece, que é o castigo, que é a punição. E a graça de Deus é Ele dar aquilo que eu não mereço. E o povo de Nínive extrapolou tudo isso, todas essas expectativas, todas essas oportunidades. Deus manda um profeta 100 anos antes para avisar: olha, se arrependa. O povo se arrependeu, mas não foi passado, não foi mostrado para eles aquilo que o povo tinha vivido no passado e de onde Deus tirou. Quando a gente olha para trás, para o nosso passado, não devemos olhar para o passado com saudade apenas, mas é olhar para o passado para entender que foi de lá que Deus me tirou. Se Deus me tirou de lá para me colocar os pés sobre a rocha, por que ter saudade de lá? O povo de Nínive parece sentir saudade do que fazia antes. Continuou orando, adorando outros deuses, maldade no coração, fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Nínive teve a oportunidade, mas chegou o momento em que Deus determinou o fim da sua arrogância e violência. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nínive estava se achando soberano. Ela se achava superior a todas as nações. Se a gente quiser, a gente vai lá e acaba com aquela nação. Se nós quisermos, com o nosso poder, a gente consegue ganhar essa batalha. E toda vez que um homem na Bíblia tentou resolver as questões com sua própria força, não deu certo. Em nenhum momento. Davi, em determinado momento, fez um censo. Deus falou que não era aquilo, era para confiar em quem? Em Deus. Salomão, quando pediu sabedoria, o rei daquela época não podia acumular para ele mulheres, dinheiro, nem cavalos, e ele fez tudo isso. Tudo isso. Vários reis que tentaram trazer a glória para si e foram abatidos. A mesma coisa comigo. A mesma coisa comigo. Soberba, arrogância, achar que sempre tem uma nova oportunidade. Eu vou ter uma nova oportunidade. Existe uma ilustração que eu acho interessante. É um jovem, filho de um homem muito rico, que vivia fazendo bobagem. E toda vez que ele fazia, que aprontava uma mais grave um pouco, o pai dele ia lá, contratava um advogado da família que era conhecido. E o camarada realmente era muito bom, eles tinham muito dinheiro. Tirava. Ele saía da delegacia, se policiar, olhar altivo. Meu pai tem advogado, melhor advogado já veio. Passou mais um tempo, fez outra bobagem grande, atropelou alguém, o negócio era para ser preso.
sai ele todo bonitão da jogada. Mais uma vez, terceira vez, a mesma coisa. Só que aquele advogado estava estudando para ser juiz. Estava estudando para ser juiz. E quando o pai chamou aquele advogado, ele disse: agora eu não posso defender seu filho, porque agora eu sou o juiz na causa dele. E às vezes a gente se acomoda, porque acha que tem proteção espiritual. Meu pai é crente, minha mãe é crente, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Lugar secreto. Lugar secreto é onde Deus vê você como você é. Aliás, Ele vê você como você é em qualquer lugar. Nós é que sentimos mais a presença de Deus quando a gente está no lugar secreto dele. Você, quando quiser orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora a Deus em secreto, e o seu Deus, que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Relacionamento com Deus faz com que a gente observe os alertas que Deus dá e a gente pare. É por isso que a gente costuma dizer sempre que existem pessoas que vão pelo amor e outras que vão pela dor. É aquele que fala assim: tudo bem, aconteceu uma coisa, mas estou bem. E Deus precisa às vezes fazer muito isso para Clara em casa. Aquele pastor que pega uma ovelhazinha, que é a que foge, a que faz coisas erradas, a ovelhinha negra, né? E ele, por amor a ela, para que ela não se perca, ou seja comida por uma fera, no campo, ele vai na patinha dela e vai assim, ó. As ovelhas são bem sensíveis, quebra a patinha e ela não pode ficar indo para lugar nenhum. Tem que ficar ali paradinha, dependendo de quem? Do pastor. Dá mais trabalho para ele, porque ele precisa pegar no colo para levar para comer, para botar para dar água, para acompanhar quando os outros estiverem indo, ele pega no colo. E assim que Deus faz com a gente. Às vezes Deus diz e basta para a gente por amor. Chega de você fazer o que você está fazendo. Chega de você viver uma vida pensando que você tem condições por si só de trazer a solução. Nós não temos. Quantas vezes eu achei que eu tinha feito alguma coisa e tinha dado certo? Medo engano. Hoje está bem em foco aquela coisa, sempre foi Deus. A gente gosta sempre de ouvir falando, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. E realmente sempre foi Deus. Nós é que não enxergamos. Nós é que muitas vezes trazendo o louvor e a glória de alguma coisa que acontece. Fui promovido porque eu sou bom. Fui promovido porque eu me comunico bem. Tudo que a gente tem está sob o controle de Deus. Tudo que acontece conosco está sob o controle de Deus. E Ele tem um propósito em tudo que acontece com a gente. Diversas palavras, diversas passagens da Bíblia nós vemos isso. Algumas situações duras, difíceis, como o livro de Jó, a gente lê. Deus estava no controle ou não da vida de Jó? Mas já tentaram se colocar um pouquinho no lugar de Jó para ver? Perder tudo que tinha numa mensagem só. Seu apartamento pegou fogo com tudo dentro e você não tem seguro. Perdeu. Depois, família. Todo mundo. Alguém chega dando aqui e fala assim, todo mundo só ficou você. Depois a tua saúde. Para um pouquinho. É uma coisa tão extremo que eu fico, quando eu começo a pensar dentro do jogo, me dá uma agonia, eu fico pensando assim, eu acho que com muito menos que isso, muita gente se tiraria a própria vida. Muito menos que isso. E nós precisamos ficar atentos, que às vezes até as coisas difíceis que nos acontecem, às vezes não todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem de acordo com o seu propósito. É saber para que Deus. Muita gente fica, por quê? Por que eu? Por que morrem crianças inocentes? Por que tem tanta gente má e não morre, só gente boa? Deus tem um propósito e os famílias são maiores de nós, mas não conseguimos entender isso. Naum deu
uma palavra de juízo do povo de Nínive. E o povo de Nínive não quis ouvir. E aí a gente vê o resultado. Aquilo que o homem pensa que ficará impune, Deus finalmente julgará. A paciência de Deus é grande, mas não é infinita. Existe um momento em que Deus diz, basta. Talvez alguma área da nossa vida estejamos falando, Deus entende, Deus compreende aquilo que eu estou passando, Ele sabe que eu sou fraco, por isso que eu pego nessa área. E na verdade Deus está falando para a gente assim, arrependa-se. Para com isso que você está fazendo. E às vezes a gente, para justificar alguma coisa, a gente começa a dar desculpas, a fazer como Adão e Eva fizeram. A mulher que tu me deste, transferência de responsabilidade, sabe? Você vai falar com alguém, a mulher que o Senhor me deu, depois vai falar com ela, você vai ser respondente. Foi eu, culpa sempre é do outro. Quando nós paramos para ouvir Deus falar conosco e colocamos essa conversa na primeira pessoa, não é o outro, mas é mim, a começar em mim, eu preciso mudar. Se eu me dar força, porque eu sei que eu pratico alguma coisa que me desagrada ao Senhor, porque eu não sou perfeito, mas eu quero ir mais fundo. Ouvi uma mensagem sobre o livro de Ezequiel ontem, maravilhosa. Você vai descendo a água chega no seu tornozelo, e você anda mais um pouquinho, a água chega no seu joelho, anda mais um pouco, a água chega nos seus lombos, e chega uma hora que você perde o controle. Porque quando está no seu tornozelo, que é alguma coisa, uma onda, uma coisa, você vai ver, corre de volta. Se tiver no joelho, você ainda consegue fazer, até na cintura, a água está fria, ou tem alguém jogando água com você consegue correr. Mas quando você está num lugar que não está mais perto, tem como correr. Não tem como correr. E o texto fala justamente sobre isso, sobre o depender de Deus. Depender de Deus significa ouvir mesmo quando a gente não entende. Porque é melhor ouvir algo de Deus que seja para correção, porque a Bíblia fala que o sábio ouve uma correção e se alegra. O tolo fica enfurecido. Então, se eu chamar a atenção de um tolo, ele arranja um jeito de criar um problema tão grande, porque ele não está te ouvindo, ele não está vendo, não está reconhecendo o que ele ouve. E Nínive estava assim. As mensagens vinham para a cidade para dizer que eles estavam passando o limite com a maldade, com aquilo que eles estavam adorando outros deuses, porque ele está tentando ouvir e sair do outro. Eles se achavam acima de tudo e não tinha ninguém para poder dar um parâmetro para eles. Mas aí vem o terceiro ponto, que para mim é o equilíbrio desse texto, e é algo que em toda a palavra de Deus tem. Nosso Deus é um Deus de segunda chance, de oportunidade. É um Deus que cuida, é um Deus justo, mas é um Deus amoroso. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Isso é maravilhoso. No meio daquela palavra de juízo para Nínive, ele está fazendo como aquele pai que diz um basta quando estão batendo no filho. É um basta para o pecado e é um basta para o sofrimento daqueles que confiam nele. E eu pergunto, qual é o basta de Deus que você quer ouvir? O basta de Deus dizendo que você sempre depois demais, agora chega? Ou você quer ouvir o basta de Deus com aquilo que está tirando o teu sono, está te preocupando, está deixando você triste? Porque Deus também fala basta para o nosso sofrimento. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nenhuma tristeza, nenhum sofrimento é maior do que o poder de Deus de dizer basta. Assim como ele no texto diz que o Senhor ele vem uma tempestade, o seu furor derrete os montes, as rochas se despedaçam na frente dele. Quando ele diz basta o nosso sofrimento também, não há nada que possa fazer isso mudar. O mal não vai ter mudar quando Deus diz basta. O Senhor está doendo. Quando Deus diz basta de doer, não há nada que possa fazer doer. Ele falou basta.
E o basta de Deus é algo que traz um pouco de equilíbrio do sermão, né? Porque Deus julga o pecado e o mesmo Deus protege aqueles que nele confiam. O juízo para mim significava livramento para o povo de Deus, não para mim. O juízo de Deus no livro significava livramento, mas para o povo de Deus, não para mim. O basta de Deus ali foi o basta de juízo para o pecado. Quando Deus coloca um limite no mal, Ele está protegendo quem Ele conhece. O basta de Deus pode ser uma resposta de proteção, não apenas de juízo. Quando Deus diz basta ao que nos destrói, Ele está dizendo: eu cuido de você. Eu cuido de você. Deus julga, Deus espera, Deus julga, Deus protege. E talvez nós estejamos dizendo: Senhor, e agora? E Deus está falando com a gente assim: basta. Hoje alguma coisa está te tirando o sono, está te preocupando, uma decisão que você tem que tomar, algo no seu trabalho, uma amizade que foi quebrada, uma aliança quebrada, algo que tira você daquele foco de estar voltado para Deus. O problema é tão grande que você olha tanto para a dor, para o sofrimento, para aquilo que está acontecendo, que você esquece quem Ele pode dizer basta. Nós temos um Deus que nos ama tanto. E Ele, por tanto amor, Ele diz basta ao pecado nosso. Mas quero dizer para vocês uma coisa, assim como lá no livro de Gênesis, quando fala de Noé, enquanto não chegou o dilúvio, havia oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. O que nós estamos falando aqui, o basta de Deus para mim, que aconteceu e teve um tempo marcado dentro da nossa cronologia. Mas vai chegar um tempo, quando nós deixarmos este mundo, que a gente vai ouvir de Deus um basta. Qual vai ser esse basta? Basta do seu pecado, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ou então Deus vai falar: basta do sofrimento, toda lágrima vai ser enxugada. Não há mais dor, não há mais pranto, não há mais perda, não há mais desemprego, não há mais falta de dinheiro, não há geladeira vazia, não há nada. Deus vai dar um basta em tudo isso. E nós seremos glorificados por Ele. Como está a sua vida hoje? Se Deus chegasse aqui hoje, se Jesus viesse e chegasse aqui agora, qual basta que você vai ouvir de Deus? O que Ele falaria para você aqui hoje? Eu quero dizer para você que há a esperança, há a oportunidade. Deus conhece aqueles que confiam nele. Deus conhece o nosso coração. No dia do julgamento não vai ter erro, não vai haver falha, porque Ele é o justo juiz. O justo juiz. Reflita sobre isso. O basta de Deus, Ele é um basta ao pecado, mas Ele também é um basta ao sofrimento nosso. Decida hoje. Decida hoje como você vai reagir diante dessa questão. O alerta, porque o Espírito Santo alerta a vida da gente. Ele vem para nos alertar do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Que nós possamos estar com nossos corações atentos, sensíveis à voz de Deus, para que possamos mudar de direção. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Deus está querendo que você vá para cá, você vai para lá. Arrependimento é você mudar a direção que você está indo, voltar para a direção que Deus quer. Então, arrependa hoje daquilo que você tem feito. Está se relacionamento com Deus. Tem tido momentos com Ele, como a Bíblia falou, que vai para a beira do rio. Hoje eu entendo porque esse rio está sempre tão cheio, né? A Bíblia está indo muito para lá. E às vezes a gente esquece desse momento. Isso é tão bom quando a gente tem tempo para a
sua boca, Ele sabe, Ele conhece toda ela. E é um coração contrito, Deus não despreza. Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais uma vez uma canção e depois eu quero orar com vocês. Quero me apresentar a Ti, ó Deus. Esteja nesse momento refletindo sobre o que você ouviu. Pensa naquela área que você precisa colocar diante de Deus. Quero
Deus, que confirme no nosso coração o propósito dele. Aquela obra que o Senhor começou, boa obra, que Ele complete em cada um de nós. Vamos a Deus. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. Te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus presente. Tu és um Deus misericordioso, mas és um Deus justo. Tu és um Deus bondoso, mas o Seu furor marca o limite, não tem como ultrapassar. Ó Deus bendito, obrigado, porque em tudo nós podemos sentir a Tua mão cuidando de nós. Queremos ouvir, Senhor Deus, o Teu basta, mas é o basta do sofrimento, é o basta da dor, é o basta do desemprego, é o basta da separação. Não queremos ouvir o Teu basta, tu apartai-nos de mim, maldito, para o fogo eterno. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Daqueles que não puderam vir, guarda a vida do nosso pastor, que em breve estará conosco de novo, que guarda a viagem dele, Senhor Deus, de retorno. Obrigado por cada um pelos músicos que estão aqui, Senhor Deus. Obrigado por aqueles que nos visitam hoje. Guarda a vida de cada um. Que ao sair daqui, Senhor, nós continuemos o nosso culto. Nós possamos continuar através das nossas atitudes, do nosso compromisso contigo, Senhor, a declarar para todos que o Senhor é bom e o Senhor conhece os que são seus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tchau, Antônio. Nós temos que confirmar um dia. Nós temos que marcar um dia. Tem que marcar, né?